Foi, gente. E aí, galerinha, belezinha? É o quê, Vlad? Beleza. Tudo certo? Tudo tranquilo? Sim. Bom, seguinte, hoje nós vamos corrigir algumas questões que vocês enviaram da aula número 4, beleza? Beleza. Bom, vocês devem ter percebido aí no grupo que eu enviei alguns pequenos arquivos que vão auxiliar em algumas questões que vocês enviaram, perfeito? Nós já temos aí 2 arquivos que vão ser utilizados para a questão número 1, que a Duda disse que havia ficado em dúvida, perfeito? A Duda está por aí? Sim. Maravilha, Duda. Então vamos lá. Acho que um dos arquivos mostra como que é essa estrutura do tal do dicloro de fluormetano. Talvez essa tenha sido uma das primeiras dúvidas, porque é um composto orgânico. Então, como nós ainda não vimos orgânica, talvez, de repente, o aluno não viu orgânica e tal, tem essa dificuldade, a princípio. Então, montei um arquivinho aí com a estrutura de como é a montagem dela. Tudo bem? Encontraram aí? Legal? Bom, com relação a isso, daí nós temos algumas afirmativas, né? Que o item A fala que eu tenho 4 pares de elétrons compartilhados. Isso é verdade. Tá? Por que eu tenho 4 pares de elétrons? Se vocês notarem, cloro e flúor são estruturas, são elementos do grupo 17, logo tem 7 elétrons na última camada, então fazem uma ligação apenas. Se eu tenho 4 elementos do grupo dos halogênios, né, do grupo 17, cada um fazendo ligação é um par de elétron compartilhado. Né? Então, dentro desse contexto, eu tenho aí 4 pares de elétrons compartilhados somente, um par com cada halogênio junto com carbono. Tudo bem? Tranquilo? Aí, vamos aos outros itens que eles podem ter sido motivo da dúvida. O item B diz que existe um total de 24 elétrons na camada de valência não ligantes. O que é essa 26. história de 26, né? O que é essa história de 26 elétrons não ligantes? É o seguinte, como cada halogênio tem 7 elétrons na camada de valência e eles realizam uma ligação apenas, um par, sobram 6 para cada um deles, que não estão realizando ligação. Esses elétrons da camada de valência que não estão realizando ligação são o que nós chamamos de elétrons não ligantes. Bom, se cada um deles vão sobrar 6 elétrons e eu tenho 4 ligações, né, são 4 halogênios aí, então eu tenho um total, na realidade, de 24 elétrons não ligantes e não 26. Ok? Ok. Aí vamos para um item que talvez tenha sido o maior causador de dúvida, que é essa história de hibridação sp para o átomo de carbono. Hibridação é um assunto que ele não aparece com uma frequência tão grande, porque ele é assunto do nível universitário. Se você for fazer química, então você vai ver teoria do orbital molecular, Schrödinger e tudo mais. Aí, porém, para não correr riscos e para também não criar grandes conceitos a respeito, gastar muito do tempo, eu enviei um dos arquivos para vocês, que é uma tabelinha de resumo das principais hibridações que existem. Daí, se vocês notarem, quando eu tenho 4 ligações simples aí com o carbono, é o tipo de hibridação chamada de sp3. Tudo bem? Uma S e 3p, por isso 4 ligações. Que é o caso do dicloro de fluormetano. Ele faz 4 ligações simples, então ele é do tipo sp3. Vocês têm aí no arquivo as hibridações do tipo sp, sp2 e sp3, em 2 situações aí para sp. Ok? Certo? Certo. E o item D não é verdadeiro porque não podem ser todas as ligações com a mesma energia, uma vez que eu tenho ligações com o cloro e eu tenho ligações com o flúor. Como as eletronegatividades são diferentes, então as energias de ligação vão ser diferentes. Tá? Ok, galerinha? Ô Vlad, Oi. em relação à estrutura da molécula, Uhum. onde estão os hidrogênios do metano? Onde eles se encaixariam? Eles não estão aqui.
Na verdade, eles foram substituídos por esses halogênios, né? Então, eles formaram o que nós chamamos de haletos, né? Haletos orgânicos. Então, a partir do metano que tem os hidrogênios, nós fomos substituindo cada hidrogênio por um halogênio. Então, tirei um hidrogênio e coloquei um cloro. Tiro outro hidrogênio e coloco outro cloro. Ele vira um dicloro. Tiro um flúor, tiro um hidrogênio e coloco um flúor. Tiro outro hidrogênio e coloco outro flúor, ele vira um diflúor e um carbono só, metano. Perfeito? Ah, ok. Então eu mantenho o nome, né, do metano e daí faço essas substituições. Exatamente. Você vai acrescentando o nome dos substituintes que eu coloquei no caso. Ok, Isso muito obrigada. pode surgir alguma dúvida nesse caso, ok? Aí, galerinha, continuando, nós vamos partir para a resolução da questão, a menos que alguém diga alguma outra. Apareceu dúvida aqui da questão número 7. Procede? Tem alguém que tem dúvida alguma anterior a essa? Não. Então, nós vamos aí para a resolução da questão número 7. Sempre que houver alguma dúvida aí, alguma questão anterior ou na mesma, vão avisando aí que a gente vai trabalhando com relação a isso. Bom, a questão número 7 fala assim, ó, um exemplo de composto iônico na qual o cátion apresenta átomos unidos por ligação covalente é representado pela fórmula. E aí, o que acontece? Essa questão, ela cria uma série de dúvidas na nossa mente. Por quê? Primeiro, porque a parte conceitual, ela aborda apenas, a princípio, que um composto iônico eu tenho metal e não metal. Pronto e acabou. Mas não, eu posso ter, na verdade, um composto iônico, ele é o resultado da interação entre um cátion e um ânion. Que na maioria das vezes, o cátion é o metal e o ânion é um não metal. No entanto, se eu tiver um ânion de um cátion, ou seja, um íon de carga positiva formado por não metais, isso também pode dar origem ao que nós caracterizamos como uma ligação iônica. Mais fraca, no termo de força de interação, força de ligação, mas ainda assim iônica. Até aí, tranquilo? Beleza? Sim. Sim. Aí, o que acontece? Ele diz respeito ao seguinte, né? Ele quer a situação onde o cátion, ou seja, a parte positiva, que tecnicamente é aquilo que fica no início, né, na parte do lado esquerdo da minha fórmula, o primeiro grupo, né, que está na fórmula, este apresente ligações covalentes, ou seja, ele haja uma interação não metal e não metal. Bom, o PBr3, ele é totalmente não metálico. Então, ele é um composto covalente, não é um composto iônico. Está fora. O iodeto de potássio, que é o item B, que é o Ki, ele é um metal e um não metal, iônico. Está fora. NaHCO3, também metal e um grupo HCO3 não metal. Também não serve. Aí nós chegamos nos dois últimos, que seriam os motivos aí que eu poderia ficar em dúvida. O item E não pode, porque eu tenho carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, só não metal. Então ele não é um exemplo de composto iônico. Não tem nenhuma situação nesse caso. E, além do que, neste grupo amino, né, nesse grupo aí do item E, nós temos o grupo CO, que seria, né, que deveria agir como cátion, ele é negativo, né? Então a dúvida fica entre o D e o E. No caso D, a parte positiva nesse caso, que é o NH4, ele deriva do NH3 e ele ganhou um hidrogênio. Quando ele ganha esse hidrogênio, ele ganha uma carga positiva, então ele vira NH4+. Então ele passa a ter um comportamento de um cátion. E aí, por isso, ele pode ligar com Cl-. Então ele é um íon positivo, né, NH4+, que essa ligação nitrogênio-hidrogênio é covalente. E aí ele forma esse composto iônico com essa característica um pouco diferente. Ok? Dúvidas? Não. Tranquilo? Tirada a dúvida que havia ficado? Bom, aí nós vamos para a questão número 8. A questão número 8, ela foi indicada como sendo dúvida, quebrou um prato aí de alguém. Como sendo dúvida
da Camila e da Elô. Estão por aí? Sim. Beleza, então. A Elô estava com problema antes da internet, que bom que resolveu, hein, Elô? Ainda bem que deu tempo. Deu certo. Eu tô usando 3G. Exato. Deus e o 3G ajuda a gente. Relaxa. Vai dar tudo certo. Né? Então, vamos lá. Questão 8 da Unesp. Essa é uma questão muito delicada que eu preciso tomar muito cuidado. Então, espero que vocês estejam olhando também para o gráfico. Tá? Essa é uma questão de análise de gráfico. É impossível fugir. Hoje nós não vamos fazer provas de matemática, química, física, biologia e até algumas outras disciplinas meio que não esperávamos, né? Geografia, enfim. Elas vão trabalhar com gráficos. Né? Então não adianta odiá-lo, você vai odiá-lo, vai suportá-lo ou vai aprender a amá-lo. Esse gráfico, ele mostra eletronegatividade, né, no meu eixo vertical, e número atômico no meu eixo horizontal. Então, sempre atentos a esta relação. Aí, ele diz assim, análise do gráfico que mostra a variação da eletronegatividade em função do número atômico, a esse gráfico, né, devem unir-se entre si, por ligação iônica, os elementos de números atômicos. Bom, se eu pensar na prática, eu só preciso ter um metal e um não metal para ter a ligação iônica mais comum. Porém, né, aquele que tiver a maior diferença de eletronegatividade, ou seja, entre os pares que foram apresentados nas alternativas, aqueles que apresentarem maior diferença de eletronegatividade serão o par que vai formar a ligação iônica mais efetiva. Essa é a ideia, esse é o princípio de resolução dessa questão. Então, vou mostrar uma situação aí dessa questão. Se eu pegar o item A, né? Então, olha lá, número atômico 17. Se eu encontrar o número atômico 17, você vai ver ali, ó, começando do sódio 10, 11, 12, 13, nós temos ali o cloro. Né? Vejam só, se eu pegar esse número atômico 17 e comparar, veja o valor da eletronegatividade dele, está ali próximo do 3, correto? E aí comparar com 35, que é o bromo, a eletronegatividade é quase igual. Né? E nós estamos falando de dois não metais. Então não tem como acontecer uma ligação iônica entre esses dois pares. Esta é a ideia de resolução. Agora, quando eu parto para a alternativa correta, que nesse caso é a alternativa C, veja só, estou pegando de novo o número atômico 17, e daí vou lá para o número atômico 57. Né? Isso mesmo, alternativa C. Se eu pensar no número atômico 57, que está ali próximo do 60, essa eletronegatividade ela está ali um pouquinho acima de 1. Então, eu tenho um elemento com eletronegatividade 3, um elemento com eletronegatividade próximo de 1. Esta é a maior diferença de eletronegatividade que nós temos entre os pares das alternativas. Então, por isso que esse par vai formar uma ligação iônica mais efetiva. Ok? Eu acho que a maior dificuldade, no caso, era enxergar isso no gráfico. Exatamente, isso é verdade, porque ficam aparecendo essas bolinhas e eu não consigo, no começo eu não consigo relacionar que cada uma delas é um valor de número atômico diferente. Eu não tinha relacionado isso. Eu também não. Eu Né? fiquei bem Realmente. perdida. Mas fica tranquilo. No caso, essa questão da Unesp, quando ela foi avaliada, ela ficou dentro do bloco aí das questões que os alunos tiveram mais dificuldade realmente em interpretar o que esses valores apresentavam. Nem tanto entender que a diferença tem que ser grande. Né? Mas tranquilo princípio, né? Eu vejo os pares, Sim. Então não tem muito o que fazer. Eu teria que avaliar um por um, né? Um por um. Não tem jeito. E vejam, a Unesp foi cuidadosa, ela colocou a alternativa correta no item C. Nem para te deixar totalmente tranquilo já no item A, e nem para te ferrar pro resto da vida colocando no último. Né? Então, chegou ali na metade, falou, mas de todo jeito ia ter que fazer cada caso. Lógico. 15 e 16. 15 e 16, não adianta, tá grudada a eletronegatividade. Você não ia optar por isso mesmo. Os mais próximos, né? 69 e 70, dava até para excluir, mas as duas extremidades e o centro ia ter que fazer de toda maneira.
Perfeito? Ô Vlad, Oi. a Unesp é uma das faculdades que disponibilizam a tabela periódica na prova, não é? Exatamente. Porque Exatamente. nesse caso, daria para você identificar pela tabela periódica? Sim, se você achasse que é mais fácil, você ia identificando o número atômico e visualizaria a maior distância entre os pares na tabela. Quanto maior a distância, maior a probabilidade da ligação acontecer. Ok. Né? Isso facilita também, sem dúvida nenhuma. Já que não é uma questão dissertativa que tem que ficar explicando, tranquilo. Então, fica na folha de rosto, fica atrás da folha de rosto já a tabela, bonitinha. Ela apresenta número atômico, massa, tá ali, ótimo. Serve muito bem. Ok. Ok? Né? Eu sou suspeito em falar, mas é um lugar bom para prestar, viu? Eu recomendo. A galera da Unicamp que me perdoe, mas é legal. Belezinha? Bom, da questão número 8, nós tivemos aí um apelo razoável pela questão número 11. Né? Se ninguém tem nada a solicitar da questão 9 e 10, nós vamos direto para lá, ok? Ok. E para a questão número 11, vocês também têm um dos arquivos que eu mandei. Tá? Eu acho que ele está como exemplo 11, o exercício 11, alguma coisa assim, esses arquivinhos de agora, onde eu redesenhei a estrutura desse composto orgânico, tanto na forma de bastonete, que é a forma que o próprio exercício apresenta, quanto na forma mostrando os carbonos e hidrogênios que estão ligados aí na estrutura. Tá? Se você, por acaso, ainda não tem um domínio razoável de orgânica, é claro que esse tipo de exercício ele ainda não está no momento certo, fique tranquilo, mas se tem, ou com o desenho que eu fiz, isso provavelmente auxilia um pouco no que diz respeito às ligações. Essa foi uma solicitação do Leonardo, da Heloíse e da Elô, correto? Sim. Esta questão. Então, essa questão, eu não me recordo se vocês estavam na última aula presencial que a gente conseguiu ter, mas é assim, quando nós falamos de ligação química, principalmente, lógico, na ligação covalente, sempre que uma ligação é simples, ou seja, um único par de elétrons compartilhados, ela é chamada de ligação sigma. Perfeito? Ligação sigma. É uma ligação mais forte porque ela é bem direcionada, bem frontal. Então, ela acontece na maioria dos casos. Agora, quando eu começo a ter ligações duplas e ou ligações triplas, aí isso muda. Por quê? A ligação dupla, sempre que eu tenho uma ligação dupla, uma é sigma e a outra vai ser mais fraca, que nós chamamos de ligação pi. Se eu tiver uma ligação tripla, a central é sigma e as laterais, que são mais fracas, elas são classificadas como ligações do tipo pi. Perfeito? Então, ligação simples entre compostos covalentes, sigma, ligações mais fortes. Sempre que eu tiver duplas ou triplas, ou seja, insaturações, que nós chamamos, né, uma ligação dupla na orgânica, nós chamamos de insaturação ou uma tripla, elas serão do tipo pi. Uma delas, ou duas, no caso da tripla, serão do tipo pi. Perfeito? Então, se eu analisar essa estrutura, eu tenho dentro da parte de cadeia fechada uma ligação dupla, então eu já tenho uma ligação pi aí. No início, né, do meu composto de cadeia da parte aberta, eu tenho uma ligação dupla, então já tenho a minha segunda ligação pi. E ali no finalzinho, como alguém me disse uma vez, no rabinho da estrutura, você tem uma ligação tripla onde duas são pi. Ou seja, tenho 4 ligações pi nesta estrutura. Perfeito? Foi claro? Sim. Tranquilão? Né? Nós vamos retomar essa história de ligação pi, sigma, assim como hibridação, na orgânica também. Não fiquem, podem ficar tranquilos se nós veremos mais vezes. Mas é importante já ir diferenciando essa história de dupla, sempre uma ser pi, a outra sigma. Todas as simples, independente de com que elemento, elas são do tipo sigma. E as ligações pi são as duplas ou triplas que apareceram. Ok? Ok. Temos a dúvida aí? O Leonardo também está por aí ou não? Aqui.
Tá aí? Tirei a sua dúvida, Léo? Sim, sim. Muito obrigado. Tranquilão? Maravilha. Qualquer coisa é só ir me perguntando. Aí, com isso, agora que nós resolvemos as dúvidas da questão número 11, nós vamos para, vamos para a nossa campeã de audiência do plantão de dúvidas ou da live de dúvidas, que é a questão número 13. Eu confesso que eu fiquei espantado e vocês vão ficar chocados com essa resolução, né? Já que tiveram dúvida. Deu aquela impressão de não sei por onde eu começo? Sim. Sim. Né? Tipo, putz, não sei o que eu vou fazer, né? Mas olha só que exercício safadinho que é esse, porque ele é muito... A hora que eu explicar, vocês vão ver a simplicidade. Vamos para a tabela comparativa que está aí. Então, nós temos 4 compostos. Sulfato de cobre, sulfato de sódio, cromato de potássio e nitrato de potássio também. Notem que em 2 pares eu tenho um chamado íon comum, correto? Sim. Sim. Íon comum é aquele que se repete. Então, no primeiro caso, primeira substância e na segunda, nós temos o íon sulfato. Ele está no cobre, então ele forma o sulfato de cobre 2. E na segunda substância, nós temos sulfato de sódio. Sulfato nos 2. Depois, no segundo par, nós temos o potássio como íon comum. Eu tenho o cromato de potássio e eu tenho o nitrato também de potássio. Aí, olha o comparativo, que tranquilo que ele é. Concorda comigo que se o culpado pela cor azul do sulfato de cobre 2 fosse o sulfato de sódio também seria azul? Sim, agora eu entendi. Sim. Tá aí, Agora parece óbvio. não, agora parece, né? Porque dividir em pares. Fica tranquilo, eu também já tive essa sensação quando corrigiram alguns exercícios meus. Eu falei, nossa, sério. E olha, a mesma coisa para o cromato de potássio. Olha lá, se o potássio fosse o responsável pela cor amarela, o nitrato de potássio também seria amarelo. Né? E ele é incolor. Entendeu a ideia? Entenderam? Sim. Isso Sim. vai dar a vocês aí, como ele fala respectivamente, né? Nós estamos falando da alternativa C também, o íon cromato dando a cor amarela e o íon cobre 2+, dando a coloração azul. Agora ficou muito fácil. Ficou, né? Mas fica tranquilo, Muito. agora pode dar uns 10 desses para vocês que vocês vão tirar de letra. Na verdade, existe um semelhante, que ele é um pouco mais complexo, que ele coloca acho que 5 ou 6 itens, mas também o princípio é o mesmo, vocês vão dar conta, fiquem tranquilos. Beleza. Então, destruímos o nosso campeão de audiência aí. Agora, nós temos a questão 14, já na sequência, onde houve uma dúvida da senhorita Elô. Correto, Elô? Sim. Ele fala a respeito aí da dificuldade que foi e de conseguir ligar um gás nobre a algum outro elemento. Eles não usam o termo gás nobre aí, creio eu, né? Mas depois fala que é o xenônio, então fica mais claro, com o flúor. E daí pergunta qual propriedade que possibilitou isso. Se seria a densidade, a condutância, que é uma propriedade de refração de luz, né? Se a eletronegatividade, que é a capacidade que é a unidade que me faz medir o quanto é mais fácil ou mais complexo atrair um elétron para a sua camada de valência. Se é a estabilidade nuclear ou se é a temperatura de ebulição. Densidade. Densidade só faz alguma coisa boiar ou afundar, né? Ser mais compacto ou menos compacto na forma. Condutância talvez fosse o termo mais desconhecido, mas é uma característica de refração de luz e absorção de energia. Né? Eu não sabia o que era isso. Exato. Então a dúvida deve ter morado em não saber o que era condutância, porque é uma característica vista, sei lá, em química instrumental, né? Que a gente vai ver com absorvância e tal. Então sobrava aí eletronegatividade. Então quando
Como a eletronegatividade não é uma propriedade natural dos gases nobres, eles não atraem substâncias, elementos, átomos para se ligarem com eles. Então foi necessário muito esforço, ou seja, trabalhar com um elemento muito eletronegativo para essa ligação acontecer, né? Se eu pensar na tabela, o flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos. Então por isso que foi possível realizar essa ligação, sendo o item C como o adequado. Perfeito? Dúvida tirada? Perfeito. Obrigada, Vlad. Maravilha. Chegamos aí na nossa questão número 15. Por incrível que pareça, meu cachorro ainda não latiu. Eu não sei o que está acontecendo. Foi o meu, desculpa. Não, mas tranquilo aí. Eu tô achando louco do Bob não ter latido. Se você ouvir o Bob latindo, tipo, eu vou cair da cadeira, vai tremer tudo aqui. Ele é um pouquinho grande. Agora eu trago o Bob. Esse não foi o cachorro. Esse foi meu irmão. Bom, vamos lá, tá acabando, fiquem tranquilos, estamos na questão número 15. Questão número 15, ela também teve aí um número razoável de alunos que perguntaram. Inclusive, a Eduarda disse que havia encontrado um erro, né, no gabarito, correto, Eduardo? Sim. Na verdade, é um erro só na explicação da primeira afirmação aí, do elemento nióbio. Maravilha, maravilha. Então, vamos trabalhar essas possibilidades aí, cada uma das situações. E daí, eu vou acrescentar um pouquinho, porque aquela história de camada de valência mais externa, de repente ficou em dúvida, eu preparei um arquivinho aí que vai dar uma melhorada, mas nós vamos chegar lá. Então, primeiro, a primeira afirmativa diz que o nióbio é um metal, até aí verdade, né? Metal. Sim. Né? Sim. Tá ali no meio da tabela, ali no cantinho esquerdo, mas está ali ainda na parte central. Só que diz que ele é de transição interna. Mas não é. Ele é de transição externa. Elementos de transição interna são os radioativos ali de baixo. A galera que está fora. Você sempre pensa assim. Quem está dentro quer estar fora, quem está fora quer estar dentro, porque é sempre o contrário. A galera de dentro da tabela é transição externa e o pessoal de baixo da tabela é transição interna. Perfeito? Ah, então não tinha erro no gabarito, não. Eu que confundi. Não, Eu tranquilo. pensei que o de transição externa fosse os elementos que estavam ali fora e o de interna fosse os da tabela mesmo. Essa confusão acontece muito. Tá normal. Então, sempre lembra que é o contrário. Por quê? A galera que está na tabela normal, na parte de dentro, eles que realizam a maioria das ligações. Ou seja, é a parte dos elétrons que fazem as ligações. E o pessoal que está fora, por isso que eles são elementos de transição externa. As transições eletrônicas são do lado de fora, na eletrosfera. Já a galera ali de baixo, eles são radioativos, então eles têm emissões nucleares. Né? Então, transições internas de energia e partícula. Essa é a diferença. Fechou? Ok. Obrigada. Daí o item B fala que ele tem 5 elétrons na camada de valência. E não é verdade. Né? Na verdade, ele tem 2 elétrons na camada de valência. E eu apresentei para vocês aí um arquivo que diferencia um pouquinho. Né? Eu coloquei 3 exemplos. Estão vendo aí? 3 exemplos? Sim. O primeiro deles mostra um caso em que tanto o subnível mais externo, o subnível mais energético e a camada de valência são a mesma coisa. Por quê? Todos terminam aí na última situação, que é o 4s1, se eu não me engano. Aí, o segundo exemplo, eu mostro que ele tem o subnível mais externo, que também está ali no finzinho, né? Porém, a camada de valência, na verdade, e a camada mais energética, né? Eu tenho o subnível mais energético, no finalzinho. Eu tenho o subnível mais externo e a camada de valência, que são a mesma coisa, que não são os últimos. Né? Por quê? O que é a história da camada de valência? É a camada que é preenchida por último, que também vale dizer que é o subnível mais externo. E o último exemplo que eu mostro aí, onde nós temos subnível mais energético, finalzinho,
subnível mais externo, e a camada de valência, que é a união do mesmo período. Então, eu faço a união e eu tenho a somatória dos elétrons. Então, são os conceitos aí que são importantes de serem revistos sempre. Então, por isso que a segunda afirmativa é falsa. Ele não tem 5 elétrons, ele tem ali no 5s2, 2 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Fala que o elétron de maior energia está no subnível 4s? Não. Se você pegar aquele resuminho, se os elementos estiverem no grupo 1 e 2, termina em S, a camada de valência. Se estiverem lá no grupo dos não metais e dos gases nobres, termina em P. E se estiver no meio, que é o caso do nióbio, o subnível D ele é preenchido, que é o caso lá 4D3, né? E não o S, por isso é falso. E finaliza as afirmativas dizendo que o ferro e o nióbio formam uma solução sólida. Né? É verdade, porque ligas metálicas são soluções porque formam uma massa homogênea de um sólido. Né? Eles se unem e viram um sólido só. E são formados por ligações metálicas. Então, essa é a única verdadeira aí das afirmativas, né, do item 15. Perfeito? Tranquilo? Sim. Certo, senhores? Mais alguma dúvida aí com relação às nossas questões da aula número 4? Pode fazer a 3? 3? Posso. Vamos dar uma olhada na 3. Deixa eu voltar aqui para ver quem não é disponível da questão 3. Tá aqui. Beleza. Questão da FAMERP 2019, isso? Isso. Bom, tá falando assim, a combinação dos elementos cálcio e bromo forma uma substância solúvel em água. Daí ele quer a fórmula, para você completar. E daí continua. Uma solução aquosa dessa substância é classificada como... Vai querer que você diga se ela é condutora ou não de eletricidade. Bom, primeira situação. Cálcio é um elemento do grupo... Qual o grupo do cálcio? 2. Exato, o grupo 2, o metal alcalino terroso. O metal forma um cátion, cátion de carga 2+. E o bromo, ele é o quê? Alguém lembra? Metal? Ele é um ametal do grupo 17, ou seja, ele é um halogênio. Então, ele forma a carga -1. Então, eu tenho Ca mais 2 de um lado, Br menos 1 do outro. Quando eu cruzo as cargas, eu vou ter a fórmula CaBr2. Então, se eu tenho um metal, que é o cálcio, e um não metal, que é o bromo, quando se unem, formam um composto iônico. Compostos iônicos, quando dissolvidos na água, eles se dissociam, liberando cargas, ou seja, formam uma solução que nós chamamos de eletrolítica, que é uma solução que conduz eletricidade, né? Que ela permite a condutividade elétrica. Diferente de um composto molecular, na maioria dos casos, com exceção dos ácidos, que se eu colocar na água não vão conduzir, ou praticamente não conduzirão nenhuma eletricidade aí. Então, nós temos uma fórmula CaBr2 para uma substância condutora de eletricidade, dando a alternativa B como correta. Certico? Sim, obrigada. Beleza? Mais alguma, galerinha? Mais alguma questão aí? Que ficou alguma dúvida? Não? Acho que não. Sossegadão? Então, com isso, senhores, nós simplesmente encerramos a nossa aula com muito rock and roll. Terminamos hoje, pô. Sabe que vai ficar normal isso aqui. Não precisa, droga. É só ficar confinado. Eu tô normal, belezinha? Fui. Até mais. Até semana que vem, cursinho Essência. Fechou. É o Vlad com óculos, a Ana com os arquinhos.